Quero começar a reflexão de hoje à noite lembrando um fato e uma experiência com o meu pai. Eu tive o privilégio de começar a trabalhar cedo, aos 14 anos. E já naquela época eu jogava futebol. E eu comecei a trabalhar ajudando a minha tia como garçom na lanchonete dela. E aos finais de semana eu jogava futebol. E por incrível que pareça, gente, tinha pessoas que me pagavam para ter jogando no time delas. Eu me lembro de uma vez que fiz um contrato para jogar uma partida e receberia R$ 80 por um jogo. E uma noite de trabalho, na minha tia, era R$ 25. Na verdade era R$ 15, mas minha tia ficava com pena e me dava mais R$ 10 escondido de mim, porque ela queria então me agradar. Eu me lembro que uma vez eu estava jogando, tinha feito esse grande contrato, esse contrato bilionário de jogador de futebol, e fui jogar. Mas eu me lembro que no meio do jogo meu pai chegou e me interrompeu. Disse: você não pode ficar aqui, você tem que trabalhar na sua tia, você tem que aprender a cumprir suas responsabilidades. E eu fiquei: mas pai, não faz nem sentido eu deixar de ganhar 80 para ganhar 25. E além do mais, pai, o senhor não deveria estar aqui me forçando a trabalhar, aquela linguagem dramática de criança, porque o senhor não precisa. O senhor não precisa do meu dinheiro para sustentar a casa. Ele olhou para mim e falou assim: de fato, eu não preciso não, mas você precisa, para aprender a virar homem, para aprender a ter responsabilidade. E eu fui morrendo de raiva. Fui trabalhar e deixei de perder aquele dinheiro. E essa e tantas outras coisas o meu pai me ensinou. Isso me legou um pouco da maturidade, me ajudou a entender um pouquinho das relações a respeito da vida. O meu pai me guiando pela mão, talvez em até uma experiência que para ele não fosse tão confortável, ele me direcionou, ele me liderou e me ajudou a me desenvolver enquanto homem, enquanto cristão. Tanto é que muitas coisas da minha vida eu fui um pouco precoce, porque, na verdade, eu não sei se eu sou um pouco precoce ou se a nossa geração aqui está um pouco atrasada, mas o fato é de que eu fui liderado pelo meu pai para esse lugar de maturidade. E o que eu quero falar com os irmãos hoje é exatamente sobre isso. É como Deus, o Pai, Ele nos lidera para nós desenvolvermos uma maturidade de forma mais bíblica. Por isso eu queria convidar os irmãos então aí para Filipenses capítulo 2, versículo 12. Nós iremos ler até o versículo 18, se o Senhor, nosso Deus, nos permitir. Essa pregação faz parte de uma série de exposições que você pode encontrar ela na íntegra no nosso canal no YouTube, mas ela não depende necessariamente da outra. É claro que se você estiver acompanhando todas as reflexões mês a mês, você vai ter uma compreensão maior, mas isso não vai lhe atrapalhar a respeito de compreender. Então vamos pensar sobre como podemos desenvolver a nossa salvação. Diz assim o texto: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, não feche a Bíblia. Só feche o olho e abre o coração para falarmos com o nosso Senhor. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor mais uma vez, agradecidos pelos homens da nossa comunidade, que o Senhor legou para eles a tarefa de cuidar de filhos e pessoas tuas, Senhor. Eu peço para que o Senhor os capacite, os habilite com graça, que eles sejam instruídos e liderados pelo Teu Espírito, à medida que lideram seus filhos, Senhor. Eu também quero te pedir, Pai, pelas crianças da nossa comunidade que subiram para ter o seu tempo de ensino,
que à medida que a tia Karine expõe a palavra, fala do teu nome, que as crianças sejam alcançadas com o evangelho, que o coração delas, Senhor Deus, seja alcançados pela tua bondade e a tua misericórdia, eu só as converta a ti, meu Pai. Eu peço que o Senhor use, Senhor Deus, esse tempo para nossa edificação, para que nós venhamos a amadurecer em nossa fé, em nosso relacionamento e desenvolvermos, ó Pai, uma postura mais ativa, Senhor Deus, no nosso crescimento espiritual. Eu peço ao Senhor essas coisas em nome e por amor do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero conversar com os irmãos a respeito do desenvolvimento da salvação. Mas antes disso, eu gostaria de esclarecer algumas coisas a respeito da salvação. As Escrituras, elas falam de mais de uma maneira a respeito da salvação. E nós estamos acostumados a usar a palavra salvação ou falar ser salvo somente nos referindo ao fato de sermos redimidos por Deus para a eternidade. Em um sentido, a grande calamidade da qual nós somos salvos é o próprio ser de Deus. Deus é quem nos salva e Ele é aquilo de quem nós somos salvos. Nós somos salvos do seu juízo vindouro, da sua ira vindoura. Isso é o que a palavra diz, que Deus, Ele não deixará os pecados impunes por conta da sua essência. Uma vez que Deus é o padrão de bondade, o padrão de bem, tudo aquilo que foge do padrão de bondade e de bem precisa ser punido. O fato é que Deus, para Ele ser bem, para ele ser o bem, para Ele ser bom, para Ele ser justo, Ele precisa então punir o que é errado. O que você pensaria de mim se ao ver todas as calamidades do mundo, o que você pensaria de mim se ao olhar para todas as desgraças que acontecem no mundo, por exemplo, crianças sendo abusadas, pai desobedecendo a filhos, assassinatos, estupros, todas as sortes de doença e enfermidade, eu olhasse para essas coisas e ficasse com o meu coração alegre, ficasse com o meu coração feliz, ficasse com o meu coração radiante, isso diria também de mim, que estou compactuando com a perversão do mundo. O sentimento natural de uma pessoa que preza pela bondade, ao deparar-se com calamidades, é indignação. Ontem, fazia muito tempo que eu não assistia jornal, como os irmãos sabem, eu optei por não ter TV em casa, mas ontem eu fui assistir, eu acho que foi 10 minutos, não foi, amor? Foi mais ou menos 10 minutos. O CETV. Rapaz, eu não sei não. Como é que os irmãos dão conta? Foi o quê? Foi um acidente, um assassinato, uma pessoa, só desgraça. Só desgraça. E não era nem no Barra Pesada, Rota 22, aquele lá daquele loucão lá, que eu esqueci o nome dele. Mas, exatamente, o Siqueira. Não foi esse, foi o jornal normal. O mundo está devastado. E coisas ruins acontecem a todo tempo. E eu não consigo lidar com essas informações, com essas notícias de forma pacífica, de forma neutra. Quando eu vejo a calamidade, a ira e a maldade e a indignação, a maldade, o que gera dentro do meu coração é a indignação. E Deus, então, por conta do seu caráter perfeito, santo e justo, Ele também precisa ser assim. Ele é assim que Ele se revela por nós nas Escrituras. Quer ver? Abra comigo lá no Salmo, Salmo de número 5. Salmo de número 5, versículo 4. Eu vou dar mais tempo do tempo de anunciar a poção e esperar que os irmãos abram, porque às vezes os irmãos acham que eu corro demais, tá bom? Então vamos lá. Salmo de número 5, versículo 4. Diz o seguinte: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Versículo 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, e tu aborreces, ou uma possível tradução da mesma palavra, odeia todo aquele que pratica o mal. Salmo de número 7, ainda, versículo 11. Deus é justo juiz. Salmo de número 7, versículo 11. Deus é justo juiz. É um Deus que sente indignação todos os dias. Por que Deus sente indignação? Exatamente por conta da pureza de Deus, da santidade de Deus. Ao olhar para o mal, Deus fica indignado. Agora, qual é o grande problema? É porque quando Deus olha para nós, o que é que Ele enxerga? Ele enxerga bondade? Vamos lá para Romanos, capítulo 3.
Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nem um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem busque, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua eles urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de amargura e de maldição, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Só para explicar um pouquinho do argumento de Paulo aqui. Ele começa capítulo 1, versículo 18, dizendo que as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm nenhuma revelação de Deus, elas são julgadas e avaliadas pelos padrões de Deus que são expressos na natureza. Salmo de número 19, versículo 1 e 2, nós vemos: os céus e a terra proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam a obra de sua mão. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos que Deus se revela na natureza. E as pessoas que não têm revelação, elas serão avaliadas e julgadas por o que de Deus se pode ver na natureza. Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Então perceba que o verbo aqui está no presente, a ideia de não se manifestará ou não se manifestou, mas a ideia é que desde o começo do mundo até agora é manifesto. O que é manifesto? Os atributos de Deus, o que de Deus se pode conhecer, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebida por meio de todas as coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, Deus se revela na criação, o seu eterno poder, a sua infinitude, a sua majestade é revelada. E essas pessoas não podem dizer: eu não recebi a palavra, eu não recebi uma lei para me basear. Mas aqui nós vemos que existem padrões de moralidade que são estabelecidos universalmente. E essas pessoas que não receberam serão avaliadas por ele. Mas no capítulo 2, Paulo então, ele particulariza mais o seu argumento. Capítulo 2, versículo 1, ele fala: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condena. Então Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Roma, e a igreja de Roma cheia de judeu. E Paulo dizendo: as pessoas que não receberam a palavra são indesculpáveis. Aí está todos os judeus assim: é mesmo, Paulo? Eles são indesculpáveis. É mesmo, Paulo? Não tem solução para eles a não ser Jesus. Aí Paulo entra no capítulo 2 e fala assim: mas vocês, espera aí, vocês que têm a palavra, que sabem o caminho que devem andar e não andam, são também indesculpáveis, porque vocês se reprovam nas próprias coisas que vocês condenam. Ou seja, a humanidade está toda perdida. Aqueles que não têm palavra estão perdidos, e aqueles que têm palavra e não obedecem plenamente também estão perdidos. Aí ele chega em Romanos 3,10, que a gente leu, e a conclusão do argumento é Romanos 3,23. Vai lá comigo. Romanos 3,23, ele diz: portanto, todos pecaram. E todos estão o quê, irmãos? Separados da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. O King James, lá em outro idioma, fala: it's come short. Eles não conseguiram chegar até a glória de Deus. Eles erraram. Não foram para perto. Passaram distantes daquilo que era o padrão pré-estabelecido. Portanto, irmãos, todos nós somos em estado de perdição. E a salvação, ela não diz respeito àquilo que nós podemos fazer, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a salvação é a dádiva de Deus. Por isso eu quero convidar os irmãos para ir comigo para Efésios, capítulo 2. Versículo 8. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém venha se gloriar. Amém? Agora, isso é a salvação, isso é como ela vem.
Agora nós temos a mediação da salvação. Como é que a salvação chega até nós? Nós cremos que a salvação chega até nós por causa da fé na pessoa de Jesus. Atos capítulo 16. Versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ainda em Romanos, mais ainda em Romanos capítulo 3, ele diz, 21, né, voltando ainda para lá. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, versículo 22. Vai lá, 22. Obrigado, Paulo Júnior. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos aqueles que creem, e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela graça, mediante, aí é o meio pela qual a salvação, ela chega a nós. Mediante o quê? A redenção que há em Jesus. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 12. Na verdade, vamos ler o versículo 10, 11 e 12. Ó. Vamos lá no 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, parece que João está particularizando ou limitando a relação de pai e filho com Deus por causa do nome de Jesus. É através do nome de Jesus que se torna filho de Deus. Não por obras, para que ninguém venha se gloriar, ou não por inocência, porque ninguém pode dizer de si mesmo que é um inocente, mas a pessoa só pode ser recebida por causa da fé. O poder de ser feito filho de Deus é através da fé. Tá bom? Agora, voltando para o nosso texto de Filipenses capítulo 1, nós percebemos então que essa é a salvação que Deus nos livra dele mesmo, por ele mesmo. Portanto, é uma perspectiva monergística da salvação. O que é isso? É doença que dá em bicho no inverno? Não, não é doença que dá em bicho no inverno. Monergística é a perspectiva de que Deus está agindo para nos salvar. É Ele o autor da salvação, é Ele quem cria o mundo, é Ele quem envia o seu Filho, é Ele quem nos salva, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, como disse Jonas, a salvação pertence ao Senhor, do começo ao fim, a salvação é de Deus. Ela pertence ao Senhor. Mas nós não podemos limitar a salvação somente como ato da justificação. Me parece que uma leitura cuidadosa das Escrituras vai nos mostrar que o plano de Deus, a salvação que Deus tem para nós, ela envolve um presente, um ponto inicial, ela envolve um meio e ela envolve um final. São as três fases da salvação, que nós chamamos de justificação, santificação e glorificação. Base bíblica para isso, Romanos capítulo 8. Versículo 30. Romanos 8, 30. E nos predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou, a esses que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Então a salvação ela acontece de forma processual. Deus justifica, santifica e glorifica. A justificação acontece quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus. A santificação ela acontece quando nós começamos a viver a vida da fé. Ou seja, nós vamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Nós vamos viver uma vida que busca tirar a nossa vida do centro, despir-se do velho homem e revestirmos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ficarmos mais parecidos com Jesus e menos parecidos com nós mesmos. E então, na glorificação, nosso corpo será glorificado, ou seja, seremos tirados da presença total do pecado. Para ficar mais didático, eu costumo dizer que a justificação, ela nos livra da culpa do pecado. A santificação, ela de forma progressiva nos livra do poder do pecado. E a glorificação, ela nos livra da presença do pecado. Então, quando nós falamos de desenvolvimento da salvação, eu estou localizando no plano de Deus que a nossa vida, que esse trecho, ele está falando da jornada que a gente segue, do caminho que nós trilhamos para caminhar com Jesus. Ou seja, da nossa vida diária. Todo cristão, ele precisa ter um esforço genuíno para ser santo. E a santidade, irmãos, ela deve ser banhada por graça.
Eu não quero ser legalista e trabalhar a santidade com aspectos de pode e não pode. Eu acho que essa é uma visão limitada da santidade. A santidade está muito mais relacionada a uma inclinação das nossas vontades, dos nossos prazeres e do nosso afeto, do nosso amor totalmente para o Senhor. Nós não acordamos com o plano de ir pecar. Nós pecamos porque é bom. Não é verdade, irmãos? Porque nós acreditamos nas mentiras que o pecado conta pra gente. Sonegue um pouquinho de imposto e você vai ter mais dinheiro para, quem sabe, viajar com a sua família e assim ser um pouquinho mais feliz. Essa é uma promessa que o pecado faz. Não observe o que Deus falou para o casamento. Talvez uma esposa é muito ruim. Por que você não vive uma relação extraconjugal? E assim você vai receber mais amor. Em vez de receber amor de uma única mulher, você vai receber amor de 2 e de 3. E assim você será mais feliz. Minta. Não conte o fato como deve ser, porque assim as pessoas podem te olhar melhor. Porque assim a pessoa pode ter uma visão mais elevada de você. E nós vamos acreditando nas promessas que o pecado faz para nós. Portanto, não devemos pregar sobre santificação em aspectos de pode ou não pode. Devemos pregar em redirecionamento do nosso amor, em fazer de Jesus a nossa principal paixão. E quando Jesus se tornar a nossa principal paixão, não nos será pesado ser santo, não nos será pesado obedecer o que Ele diz em sua palavra. Porque se me amares verdadeiramente, farei o quê? Guardarei os meus mandamentos. Foi assim que o Senhor falou. Portanto, mais do que perguntar se pode ou não pode, recentemente eu estava conversando com um casal de jovens, que não é dessa igreja, perguntou assim: pastor, qual é o limite do namoro? Qual é o limite? Até onde eu posso ir? É a mesma pergunta, diz assim: eu preciso dar o dízimo do líquido ou do bruto? Essa pessoa está me perguntando, qual é o mínimo que eu preciso fazer para agradar a divindade? Como é que eu posso trabalhar essa tensão da minha vontade e da vontade de Deus, porque eu também quero ser beneficiado por Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: se você quiser ser santo e receber benefício, eu acho que esse é um projeto de vida um pouco errado. Santidade nos coloca em lugares difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Vai lá comigo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Passarão por provações. Passarão por dificuldade. Há uma mentira estabelecida no seio da igreja de que fidelidade ao Senhor tem a ver com prosperidade. Há uma mentira estabelecida no seio da igreja que quanto mais que dízimo é o melhor fundo de investimento. É não, irmãos. Tem um banco aí, semana passada estava pagando 200% no CDI. Dízimo não é investimento, não. Missões é investimento, não é. Piedade, santidade, vai colocar você no caminho de dificuldade. Certo? Você já ouviu falar da aposta de Pascal? Pascal foi um matemático, acho que do século XVII. E ele falava o seguinte, em um dos seus diálogos debatendo com um ateu, ele disse o seguinte: cara, vamos pensar pela lógica. Se eu estiver certo e você estiver errado, eu vou para o céu, por causa de Jesus, e você vai para o inferno. Mas, na perspectiva do mundo ateísta, se você está certo e eu estou errado, nós dois vamos para onde? Para o mesmo lugar. Então faz muito mais sentido você crer no Evangelho, porque você não vai perder nada de todo jeito. Só que isso não faz sentido, irmãos. Porque o Evangelho vai lhe custar tudo. O Evangelho só faz sentido se a ressurreição for verdadeira. Porque viver com Jesus só faz sentido se de fato existir a ressurreição. E a salvação for algo prometido para o futuro. Se a salvação tem a ver com mudança nessa vida, com um lar perfeito, com uma vida íntegra, com essas coisas, nós somos mais infelizes de todos os homens, irmãos. O Evangelho custa tudo.
Recentemente tem me custado alguns cabelos. E eu acho que é o Ramsés também. Tem Ramsés. Eu não vou falar do homem porque, né? Meus irmãos, só faz sentido estar com Jesus se for tudo ou nada. Se for tudo, com Jesus é tudo ou nada, irmãos. Não existe 90% de Jesus, 10% meu. É tudo ou nada. E eu não estou falando de dinheiro. Ele é o dono do ouro da prata. Ele não precisa de dinheiro seu. A igreja precisa para que as coisas avancem. Mas o próprio Senhor não. Amém? Essa é a ideia de salvação. Agora eu vou começar a pregação. Versículo 12. Assim, pois, amados irmãos, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. A ideia que Paulo está falando é, com base nessa verdade de que Jesus, ele é o nome sobre todo nome, desenvolvam a vida de vocês. E o desenvolvimento que Paulo convida é um desenvolvimento maduro, em que as pessoas não precisam de alguém estando no pé dela para dizer, é assim que deve fazer, assim é isso e aquilo. Eles conseguem entender, raciocinar, pensar, avaliar, dizer, eu preciso ter meu devocional. Meus irmãos, se você não está sabendo, eu criei um canal no YouTube. Na semana passada eu tive o privilégio de entrevistar a doutora Bárbara Burns. Se você não conhece a doutora Bárbara Burns, ela foi a primeira professora de missiologia do Brasil. Ela fez 80 anos, na semana passada, quando eu estive lá com ela, foi inclusive o dia do aniversário dela, e ela tem uma contribuição significativa para o pensamento missiológico do Brasil. Foi ela que traduziu os primeiros livros, ela que fundou os primeiros cursos, muito importante. E eu perguntei para ela, eu fui na casa dela, e eu cheguei lá, ela estava lendo um livro sobre Jesus. Estava falando e muito empolgada. Eu perguntei para ela, doutora Bárbara, qual é o segredo de uma vida tão longeva, apaixonada por Cristo? Ela falou, eu pensava que ela ia dizer assim, olha, eu vou orar no monte, 3 vezes por semana, 2 vezes o Senhor mandou uma carruagem de fogo para me buscar lá em casa, e eu fico de joelho, faço penitência, fico deitado em cruz para orar, igual eu fazia assim nos mosteiros. Ela me disse, irmãos, que o segredo é ter tempo de comunhão com o Senhor, relacionamento diário. O desenvolvimento da salvação tem a ver quando você assume uma postura proativa de relacionamento com Deus. Como é que Deus se relaciona? Deus fala conosco através da sua palavra. Portanto, para você ter relacionamento com Deus, você precisa ler a palavra e orar. Eu não estou falando para que os irmãos desenvolver a salvação de vocês, precisam ir aos hospitais, lá os centros de Covid, impor a mão e todo mundo se levantar e sair curado. É coisa básica. É desenvolver relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor, através de sua palavra. E isso, irmãos, com uma consciência madura, sem que alguém lhe precise estar empurrando. Sem que alguém precise estar mostrando para você. Veja, Paulo diz, olha, vocês ficaram comigo na minha ausência, mas vocês também, na minha presença, mas também quando eu saí, vocês continuaram desenvolvendo a fé de vocês. E a fé que eles desenvolveram, ela era uma fé cheia de temor, ou seja, de respeito, de reverência e tremor. Meus irmãos, é muito legal quando nós falamos com aspectos mais próximos de Deus, mais carinhosos, mais afetivos, tá certo? Alguns, às vezes, até exageram, né? Teve um certo cantor recentemente que disse que ia sentar no colinho do papai, ia fazer carinho na barbinha do papai. Eu acho que isso é uma linguagem um tanto quanto indelicada. Mas nós precisamos recuperar, irmãos, a dimensão do tremor. De tremer diante de Deus. De entender que o Deus vivo que nós adoramos, Ele é fogo consumidor, irmãos. Ele é Deus vivo. Nós precisamos nos postar com reverência, com respeito, com santo temor diante dEle. Quando eu estou falando de reverência e temor, não estou falando de coisas externas. Eu estou falando da devoção, da atenção que o seu coração dá, do lugar de prioridade que você tem dado para o Senhor. Porque como eu já falei aqui na igreja, irmãos, Deus não aceita outro lugar senão o primeiro na sua vida. E uma das principais coisas que o diabo quer colocar na sua cabeça é de que uma vida de relacionamento com Deus que depende somente do domingo, ela é satisfatória. Tudo bem, vá para a igreja ao domingo, lá você ora, agradece, pede perdão pelos pecados da semana, fala 3 palavras de exaltação ao Senhor e você ganha um crédito para pecar a semana todinha para vir só no próximo domingo. É dia a dia. É relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor, irmãos. E Ele precisa ser o primeiro lugar na nossa vida.
Agora, se eu digo que Jesus é o primeiro lugar na minha vida, eu não me relaciono com Ele, eu não dou importância para as coisas dEle, eu não faço o que Ele faz, eu não penso o que Ele pensa, eu não falo como Ele fala, ou pelo menos não busco isso, há uma contradição de termos entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Portanto, nós precisamos voltar em arrependimento e pedir: ô Senhor, queria tanto que o Senhor nos ajudasse a desenvolvermos a nossa salvação. Agora veja, o versículo 13 tem uma fala muito interessante do apóstolo Paulo. Porque é Deus que gera em nós tanto o querer como o realizar. Ou seja, existem duas questões acontecendo aqui, duas esferas em que a ação pode ser enxergada. Uma esfera da responsabilidade do indivíduo, ou seja, você é responsável pelo desenvolvimento da sua salvação. Mas em outra esfera, é Deus quem te puxa, é Deus quem te leva. Eu gosto muito de pensar sobre a ilustração da escada rolante, como se a vida espiritual fosse uma escada rolante. De um modo ou de outro, se você nasceu de novo, creu em Cristo, ela vai te levar para cima. Mas você pode subir mais rápido se você der alguns passos. O que me espanta, irmãos, é que às vezes algumas pessoas são tão acomodadas com sua vida cristã, com seu relacionamento com o Senhor, que elas não conseguem prosperar, amadurecer espiritualmente. Gastar tempo, buscar, interessar, entender, ver a Bíblia, orar a Bíblia, viver com a palavra, para que a nossa salvação possa ser desenvolvida. No versículo 14, o apóstolo fala de algumas questões bem específicas a respeito do povo de Deus. E a primeira coisa, ele diz: se você quer ser um crente que tem a sua salvação desenvolvida, faça tudo sem murmuração. Se você está habituado com as narrativas do Antigo Testamento, você vai lembrar que não importa o quão bom Deus fosse. Não importa que maravilha Ele fizesse. Não importa a bondade e o amor que Ele despejasse sobre o seu povo. Ao final do dia, o povo sempre estaria murmurando. Portanto, a murmuração diz muito mais sobre você e o seu coração ingrato do que sobre Deus e o seu ser. Quando nós murmuramos, quando nós somos ingratos, no final das contas nós estamos sendo ingratos para o Senhor. Quando nós reclamamos do nosso trabalho, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor não sabe dirigir uma vida. O Senhor não sabe dirigir uma vida, porque o Senhor me colocou nesse emprego e esse emprego é ruim. Se eu fosse Deus no lugar do Senhor, eu me colocaria em um emprego melhor. Portanto, eu sei ser Deus melhor do que o Senhor. Quando você reclama do seu filho, do seu marido, do seu vizinho, do seu cachorro, do seu papagaio, é isso que você está dizendo. O senhor não sabe dar marido, não. O senhor não sabe dar esposa, não. Se sou eu no seu lugar, eu daria uma esposa melhor para mim. Ô Senhor, o senhor não está vendo essa pandemia, não? Se sou eu, Deus no seu lugar, isso jamais teria acontecido. Porque eu sou bonzinho, o Senhor não. O Senhor é um Deus cruel e tirano. E se nós formos particularizar as questões, nós iremos olhar para questões que de fato tocam na nossa alma. Questões que colocam o dedo da nossa ferida, que nós murmuramos. Mas o chamado para um crente maduro é que desenvolve um coração grato, sem murmuração, porque ele entende que é impossível as coisas saírem da mão de Deus. É impossível que Jesus perca o controle. É impossível que Deus faça algo que não seja para o nosso bem. É impossível. O que nós precisamos mudar é a concepção de bem que nós entendemos. Porque para a gente o bem muitas vezes é conforto. Para a gente e para mim mesmo, muitas vezes o bem é estar alegre, é estar feliz. Mas o principal bem que Deus tem para nós é santidade. O principal bem que Deus tem para nós é moldar o caráter do seu Filho em nós. E algumas vezes situações difíceis trarão lições preciosas. Irmãos, eu tenho tido, eu não sei se privilégio, mas eu tenho sido encaminhado para caminhar
com quem está sofrendo. Eu tenho lidado com situações de dores diariamente. E me parece que as pessoas elas amadurecem muito mais enquanto estão sofrendo do que quando estão festejando aniversário, do que quando estão em lua de mel. Me parece que as pessoas elas se voltam em dependência mais para o Senhor quando elas olham para a realidade e vê, eu não tenho mais a quem recorrer. Quando eu olho para o meu celular, eu não tenho mais para quem ligar. A única coisa que me resta é prostrar os meus joelhos e clamar ao Senhor. E essa pessoa tem aprendido a estar mais dependente de Deus, e isso tem sido um bem na vida dela. Ela tem aprendido a partilhar. É no sofrimento que nós aprendemos as coisas que de fato importam. Ninguém no leito de UTI, irmãos, está preocupado em trocar de carro. Ninguém, em um momento de dor, está preocupado em comprar o novo iPhone. No leito de UTI, as nossas preocupações, elas são, como é que eu posso dizer, filtradas, elas são aprimoradas, elas são redirecionadas para aquilo que de fato importa, para aquilo que nunca deveria ter saído do lugar de proeminência da nossa vida. Mas nós perdemos a capacidade de contemplar a perspectiva do sofrimento de uma ótica de Deus, porque nós estamos murmurando. Façamos tudo sem murmuração, meus irmãos. E confiemos que Deus é bom. Ele é um bom Pai. É quem Ele é, irmãos. Ele é um bom Pai. Como nós cantamos, nós somos amados por Ele. Ele nos ama. E Ele sabe o que é melhor para nós. Depois ele fala também sobre contenda. Fazei tudo sem contenda. O objetivo disso era para que os crentes, no versículo 15, se tornem irrepreensíveis, indesculpáveis, por meio... filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecer como luzeiros do mundo. A ideia, irmãos, é que quando Paulo olha para o povo de Deus, ele espera que o povo de Deus seja um povo diferente. Diferente não uma diferença ontológica. O que é a diferença ontológica? A diferença é do ser. Ou seja, porque é crente é mais importante do que o outro. Não. Todos são criaturas de Deus, porque Deus criou todos os homens à sua imagem e semelhança. Então, nesse aspecto, todos somos iguais. Mas existe um compromisso que nós assumimos por causa de Jesus, que deve nortear a nossa vida. E, portanto, é um compromisso diferente. Entende? Então, quando nós recebemos a Cristo, as categorias de pensamento da gente, elas não são mais as categorias seculares. Elas são as categorias apresentadas pela Bíblia, pela palavra. Agora nós olhamos para as coisas de uma perspectiva de Deus e não nossa. Isso deve nos transformar, para que nós possamos ser luz para o mundo. E a luz, ela brilha mais onde tem trevas. É onde? E eis uma razão pela qual nós devemos apoiar a obra missionária. Eis é uma razão pela qual nós devemos investir, apoiar e orar para que Deus levante pessoas para ir aos lugares onde ainda ninguém foi. Para que lá eles possam ser luz e levar o Evangelho. Para que as pessoas possam ouvir de Cristo, então encontrar-se com a luz genuína que é o Senhor. Agora o versículo 17, caminhando para o final, o apóstolo Paulo diz o seguinte: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos os vós, me congratulando. Aqui nós temos um irmão com a faca no pescoço. Aqui nós temos alguém com a cabeça na guilhotina. Se tivesse você, com a sua cabeça posta na guilhotina, por causa do seu compromisso com Jesus, qual seria o sentimento que estaria no seu coração? Não é outra razão que colocou Paulo atrás das grades. Paulo não está atrás das grades como muitos pseudos pastores que andam fazendo coisas imorais e reprováveis por aí. Paulo está atrás das grades por conta da sua fidelidade. Ele está atrás das grades por conta do seu compromisso com o Evangelho. E ele não vem a público chorando, dizendo que é um inocente. Oh, meu Deus. Isso pode me matar. Pode me matar. Eu estou feliz
em saber que eu não morri em vão. Eu estou feliz em saber que quando a espada passar pelo meu pescoço, a minha cabeça rolar no chão, eu serei recebido lá na glória. Essa é a convicção que Paulo tem. É por isso, irmãos, que nós devemos nos matar de trabalhar por causa de Jesus. É porque vale a pena. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 10. Aqui Paulo está explicando por que ele faz tanta coisa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça me foi concedida e ela não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais que todos os deles. Todavia não eu, mas a graça comigo. Aí ele vai dizer, o objetivo, né? Eu vou finalizar, não vou concluir o argumento. Depois eu prego 1 Coríntios 15 para a gente fixar mais essa ideia. Mas a ideia aqui é que Paulo entendeu a graça, entendeu a salvação. Ele entendeu a santificação. Ele agora, eu vou fazer o que eu puder para que o nome de Jesus seja conhecido. Eu vou ensinar, eu vou servir, eu vou falar, eu vou pagar o mal com o bem. Eu vou fazer o que eu puder, eu vou fazer mais do que qualquer um que for. E não é uma ideia de competição aqui, mas é a ideia de que você vai fazer o melhor que você pode para que o nome de Cristo seja glorificado. E se tudo der errado na sua vida, se as pessoas lhes virarem as costas, se a igreja lhe decepcionar, porque ela vai. Eu vou lhe decepcionar se você esperar de mim coisa que não deveria esperar. Qualquer pessoa que está aqui que diz ser cristã, ela vai lhe decepcionar. Portanto, não faça as coisas por homens. Faça as coisas pela graça. Paulo olha para a igreja e diz, eu estou preparado para morrer. Eu sei que eu vou morrer, mas valeu a pena. Porque eu servi ao Senhor e eu não espero o retorno aqui nessa terra. Porque se o retorno vier aqui nessa terra, quando já chegar lá no céu, a gente não vai ter mais do que receber. Mas se o retorno é galardão que Cristo vai nos dar, então é lá que nós devemos esperar, é lá que nós devemos almejar. Qual o grande problema da teologia do coach? David Leonardo, Thiago Brunet, todos esses outros. Qual o grande problema deles? É que eles pegam as promessas vindouras e tentam empurrar ferro e força aqui nesse mundo. Deus prometeu para a gente que não haveria choro? Sim ou não? Prometeu. Deus prometeu para a gente que haveria morte, que não haveria mais morte, sim ou não? Prometeu. As coisas boas que Deus prometeu para a gente foram de fato prometidas, foram. Agora quando é que elas se cumprirão? É no céu, irmãos, não é aqui não. Essas pessoas que pregam uma mensagem motivacional para o seu coração, elas estão querendo amaciar o seu ego. Aprenda a lidar com o sofrimento, não queira só consolo não. Queira confronto também. É o que Paulo está fazendo aqui. Eu estou confrontando ao Senhor, eu estou confrontando vocês porque eu quero ser fiel ao Senhor, e quando eu chegar lá diante do Senhor, o Senhor vai me perguntar, ei Mateus, eu te coloquei lá como pastor do povo. Tinha lá que ensinar o texto. Por que tu não fez as coisas como era para fazer? Ei fulano, eu te coloquei lá na repartição pública. Tinha lá 3 pessoas que não conheciam falar de mim. Por que tu não falou para elas? Esse canto, tu não viu não aquela pessoa ali que estava precisando, ouviu o evangelho? Por que foi que você não foi lá falar para elas? Paulo está convicto de que a vida dele foi uma oferta como libação, como sacrifício. E ele diz, agora também eu me alegro e me congratulo. A alegria de Paulo, irmãos, não é uma alegria passageira. Não é uma alegria limitada à circunstância. Não é uma alegria limitada a alívio. A alegria de Paulo é uma alegria que vem com o coração pesado, com a cabeça na forca, com a cabeça na guilhotina. Porque ele sabe que para ele, a salvação desenvolvida, a fé desenvolvida, ela vai entender que se eu viver, eu vou viver para Jesus, e se eu morrer, eu vou morrer para estar com ele. Vai ser lucro, então. Amém? Vamos orar? Santo Deus, te louvamos, ó Pai.
pela tua graça derramada sobre nós. Louvamos pelo teu Filho, nosso Senhor. Senhor, o Senhor sabe da nossa fraqueza, o Senhor sabe da nossa covardia, o Senhor sabe da nossa pecaminosidade, da inveja que tem no nosso coração, da maldade, como a nossa língua, Senhor Deus, ela é mortífera. Nós estamos desesperados, Senhor Deus, sem Ti, nós estamos perdidos. Nós nascemos em pecado, e em pecado nossa mãe nos concebeu, Senhor. Mas, Senhor, nós cremos que a Tua palavra, ela se revelou salvadora para todos os homens. Nós temos crido, Senhor, pela fé no Teu Filho, nosso Senhor, que morreu e ressuscitou. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo gere em nós uma mudança profunda, Pai. Gere em nós tanto querer como efetuar, para que a nossa vida não seja vivida de forma vã, Pai. Para que a gente não venha fazer um esforço inútil, para que a nossa vida, a nossa condição não seja, Pai, moldada pelas demandas ao nosso redor, mas que a Tua palavra, Senhor, venha ser sempre a nossa regra de fé e prática. Mesmo quando os homens disserem que ela é obsoleta, mesmo quando os homens disserem que ela precisa ser atualizada, o Senhor nos ajude a confiar mais em Ti, a construir a nossa vida em Ti, a entender que o Senhor é o nosso fundamento e que a nossa casa, Senhor Deus, possa ser edificada sobre a rocha da Tua palavra. Que o Senhor venha com graça sobre nós. Em nome de Cristo. Amém.